Tudo bom, nono da Escola Jardim do Éden? Mais uma aula aqui de Química para vocês. Agora, se você percebeu, a gente está lá no último capítulo do livro, né? Que são os fenômenos que envolvem a matéria. Né? Aí você pergunta assim, já acabou, professor? Então, sim e não. Sim, porque eu já passei bastante conteúdo para vocês, mas eu vou dar uma retomada, fazer exercícios com vocês, tá? Para construir esse raciocínio aí e dar uma relembrada no que vocês já esqueceram, tá bom? Então vamos lá, rapidão, ó. Fenômenos físicos. Então, o que é um fenômeno físico? É aquele que não vai alterar a estrutura molecular, né, do meu composto. Vamos lá de exemplos. Se eu quebro algum material, por exemplo, quebrou o vidro na sua casa, né, um prato de vidro. O que aconteceu? Ele somente se dividiu em vários pedaços, mas a estrutura dele, né, o material, ele não mudou. Né, ele só foi dividido em vários pedaços. Tá bom? Outra coisa aqui é a mudança de estados físicos. Né? Quando eu saio, por exemplo, lá na água, você tem um gelo, né? Você esquenta o gelo, né? Sai do congelador, vai para a temperatura ambiente. A temperatura ambiente é mais alta que 25 graus, mais alta que 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água. Então o que acontece? Ele vai derreter, ele vai para o estado líquido, né? Porque a 25 graus a água é líquida. Então esse processo de mudança de fase, né, ele não mexe com a estrutura da água, que é H2O. Né? Continua sendo H2O, mesmo independente da temperatura. Né? Então continua sendo H2O. Então isso que a gente vai definir como processo físico. Então ele não vai alterar a estrutura, né, microscópica do meu composto. Beleza? Agora o mais importante para a gente aqui são os fenômenos químicos, né? Porque a gente está na aula de química, certo? Olha só, os fenômenos químicos, eles alteram, né, a estrutura microscópica do meu composto, tá? Então, se eles alteram, né, eu vou ter algumas características, né, que eu botei assim, umas evidências. Né? Como é que eu sei que mudou ou que não mudou? Mas antes disso, olha aqui, ó, dei um exemplo para você. O exemplo da formação da amônia, né? A amônia é isso daqui, ó. A amônia é NH3, essa molécula aqui, composto por quê? Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, certo? Já vimos a tabela periódica, né? Então você conhece um pouco dos elementos químicos. Aqui eu tenho um nitrogênio, que ele é um ametal, e o hidrogênio não se encaixa em nenhum grupo específico, né? Ele é o diferentão da nossa tabela, tá? Essa equação química aqui, né? Essa reação química, tá? A reação é o quê? A reação é o nitrogênio com hidrogênio formando NH3, né? N2 mais H2 formando NH3. Isso aqui é uma reação química. A equação química é esse jeito aqui que eu escrevi ela, tá certo? Então a reação é o que acontece e a equação é a forma que a gente representa. Mas isso não é assunto para vocês ainda, tá? Esses numerozinhos aqui, ó, não se preocupe, ó, 3 e 2, vocês vão ver isso mais para frente, que são os coeficientes estequiométricos, tá bom? Ele só indica o quê? Que de um lado ele ajusta a quantidade de reagentes e as quantidades de produtos. Tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois é produto. Ele só vai ajustar as quantidades. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 hidrogênios. Se eu não tenho nenhum desses números aqui, e aqui eu tenho 2 hidrogênios, não posso, né? Porque se eu tenho 3 hidrogênios de um lado, eu tenho que ter 3 do outro. Se eu tenho 2 hidrogênios de um lado, eu tenho que ter 2 do outro. Tá bom? Então tem que ajustar isso daí. Certo? E o outro exemplo é a formação da água, né? Com gás hidrogênio, H2 e O2, para formar água. Tá bom? Olha só, evidências de transformações químicas, né? Algumas evidências que ocorrem, né? Que aparecem quando a gente vai ter uma transformação química. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de mudança de cor. Né? Se eu tenho uma mudança de cor, necessariamente eu tenho uma reação química? Não. É uma das evidências que podem indicar, né, que houve uma reação química. Né? O cheiro, aqui, ó. O cheiro, ele também, ó, esses dois aqui, ó, eu já passei para vocês uma coisa, se vocês lembrarem, propriedades organolépticas, né? São aquelas propriedades que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Como aqui, cor, que a gente
ver a cor, né? Sentido da visão, e o cheiro é o olfato. Então, algumas características, né? Algumas evidências das transformações químicas podem ser percebidas pelas propriedades organolépticas dos nossos resultados, dos nossos produtos da reação, tá certo? Aqui, ó, o cheiro, por exemplo, ele é característico aqui da amônia. A amônia tem um cheiro característico, né? Então, quando a gente faz essa reação aqui, a gente consegue perceber como? Pelo cheiro da amônia, tá? É legal sentir o cheiro da amônia? Não, tá? Não é indicado, né? Porque não faz bem para a saúde, mas se você por acaso sentir e reconhecer, deu fora, beleza? H2O e aqui, ó, H2, O2 e água. O que eu posso perceber aqui? Uma evidência. Aqui eu tenho gás, ok? H2 e O2 são gases. H2O, né? Se eu fizer a minha em temperatura ambiente a minha reação, eu vou ter que isso aqui vai ser líquido. Então eu consigo ter uma evidência aí, né? Uma possível evidência de uma transformação química. Liberação de gases, né? Por exemplo, se eu fizer o contrário, se eu quiser pegar água e quiser H2 e O2, eu posso? Pode, tá bom? Então aqui é uma evidência que forma gases de uma reação química, tá? Temperatura, né? Toda vez que você, por exemplo, aqui, eu tenho uma reação de um ácido e uma base, né? É chamada de reação de neutralização, tá? Então chamamos de reação de neutralização quando eu tenho um ácido e uma base. Se eu junto os dois, né, isso aí esquenta, tá? Então é uma reação exotérmica. Não se preocupe com o nome ainda, não é assunto de vocês, tá? Estou mostrando que isso daqui, tudo que eu estou falando, né, ainda vai ser estudado, está conectado com tudo no mundo da química, né? Então tudo que você está vendo hoje, né, aqui comigo, vai ser importante para o seu caminho lá depois, quando você chegar no ensino médio e na sua universidade, talvez, né? Se você for ver alguma matéria na área de exatas, né? Se você desejar, né, entrar num curso de exatas, muito provavelmente você vai ver química de novo, tá bom? pH. pH você conhece, né? pH ácido ou básico. Então, se uma coisa é ácida, você consegue perceber. Quando é básica, você também consegue perceber. Mas isso aí, a gente vai para o estudo dos gases. O estudo dos ácidos e bases, que depois, né, em outros anos, vocês vão ver aí. Tá certo? Então, eu tenho essas daqui. Tem outras. Tem outras evidências, sim. Mas essas aqui, ó, são as que mais aparecem. Você me pergunta assim, professor, eu posso perceber várias delas ao mesmo tempo? Pode, seria até um ótimo sinal para você dizer que existe uma reação química, né? Porque às vezes se acontece só uma delas, mudança de temperatura, pH, gases, né? Às vezes se acontece só uma, às vezes é difícil dizer se está acontecendo ou não uma reação química, tá? Mas se você tem várias, por exemplo, eu posso ter cheiro, por exemplo, aqui amônia. A amônia também é um gás. Então, eu libero gás, tem um cheiro característico e tem uma mudança de temperatura aqui, tá bom? Se é um processo endotérmico ou exotérmico, tá? Então, eu tenho várias, geralmente não é só uma característica, são várias que aparecem. Beleza? Deixa eu ver se eu falei tudo. Se você ainda tiver dúvida do que eu falei aqui, você vai... escreve para mim aqui, porque eu fico muito feliz de ver a mensagem de vocês. Outro dia eu respondi a mensagem da Caroline, ela perguntou lá do café, achou engraçado a forma que eu fazia café, quando eu expliquei do processo de separação de misturas. Fiquei muito feliz em responder a mensagem. Então eu espero que vocês, sei lá, encontrem algumas outras características, por exemplo, escreva para mim aqui, tá? Procure assim, quais as características que evidenciam transformações químicas. Aí você escreve, professor, achei tal, 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 né? Ou então você escreve uma outra reação, professor, achei legal isso daqui, tal, tal, e conta pra mim, tá? Estou com saudade dessa interação nossa. Eu ainda não acabei,
tem algumas coisas para falar aqui para vocês, mas já já a gente continua. Então, última parte da nossa aula, vamos falar dos fenômenos presentes no nosso cotidiano, os fenômenos químicos, né? Vamos dar enfoque mais aos fenômenos químicos, certo? Aqui eu botei o exemplo, que está no seu livro, né? Preparação de bolo e também pães, tá? Pães também entra nisso daqui. Quando você vai preparar um bolo, né? Sua mãe vai preparar o bolo, não sei se você prepara um bolo. Já pensou? Já preparou um bolo? Vai ajudar a sua mãe aí, no Dia das Mães, prepara um bolo bem gostoso para ela, tá bom? E depois você explica como é que funciona o processo. Olha só. O que eu tenho? Num bolo, o que eu misturo? Misturo ovo, misturo farinha, fermento, margarina, né? Esse monte de coisa, né? Junto, né? E a uma temperatura, uma certa temperatura, né? Você vai colocar o seu bolo no forno, né? Vai dar resultado, o resultado final vai ser esse bolo bonito e gostoso que você vai fazer aí na sua casa, tá? O que acontece? É uma transformação química. Antes você tinha o quê? Ovos, farinha, margarina, fermento, beleza, tem lá isso daí, né? E tem chocolate, se você fizer um bolo de chocolate, tá? Vou colocar pó de chocolate aí, Nescau ou outro, beleza? Então você tem isso daí. Depois você tem um bolo, são coisas diferentes. Antes você tem um reagente, né? São várias coisas, o produto vai ser esse final, né? Que vai ser o bolo, né? Então você tem uma certa quantidade de coisas para dar uma quantidade no final. Eu alterei a forma? Alterei, né? Antes eu tinha uma estrutura, várias estruturas. A estrutura do ovo é diferente da manteiga, margarina, é diferente da farinha, é diferente desses todos aí, são diferentes. Então eles se juntam, né? Tem uma reação química lá dentro para formar o bolo, também auxiliada pelo fermento, né? Que a gente tem um fermento químico e tem um fermento biológico, né? Que são fermentos diferentes, né? Mas que vão atuar de forma que aquilo ali se transforme no bolo, no final, tá certo? Ele ajuda a fazer o bolo crescer, tá? Então aí um exemplo de como é que funciona o bolo, né? Temos a ferrugem. Quando tem o ferro, você fala, isso aqui está enferrujado, né? Ele vem o quê? O ferro, né, o elemento químico da sua tabela periódica, né, pode acompanhar aí. Ele vai fazer o quê? Ele vai oxidar, vai sofrer um processo de oxidação. Não expliquei o processo de oxidação para vocês, não se assuste, tá bom? Só vou dizer isso, né? O ferro ele vai oxidar e esse processo é um processo químico, né? E o ferro oxidado vai dar aquela aparência, né? Que você vê aí quando você fala que está enferrujado, beleza? E a decomposição de alimentos, quando o alimento estraga, né? Ele fica fora da geladeira, ou então fica muito tempo aí, uma fruta que fica muito tempo, ela amadurece, né? Cai no pé e depois de um tempo ela estraga, né? Vou ter uma decomposição. É formada basicamente por fungos e bactérias. Eu tenho micro-organismos que vão o quê? Se alimentar dessa fruta, né? E vão produzir, né, subprodutos, né? Quando estraga, o que acontece? Você geralmente sente um cheiro, né? Um cheiro desagradável. Esse cheiro que você sente, ele vem do quê? De gases que são produzidos a partir da decomposição daquele alimento, tá certo? Então acontece assim. Olha, acabei. Página 301 a 309 para você ler, tá certo? Eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2 e 3 na página 310. São 3 exercícios rapidinhos, o conteúdo não é muito difícil, mas eu quero que vocês interajam aqui comigo, falem coisas legais, pesquisem sobre as coisas que eu passei aqui, né? E eu vou responder vocês. Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês, mas pela aula de hoje é isso, deixa eu sair da frente. Meu muito obrigado e até a próxima.